Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, quero muito agradecer a vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Isso só nos motiva, só nos incentiva a continuar fazendo a obra de Deus, não é? Enquanto houver um ouvido para ouvir, Deus quer falar. Amém, querido? Aleluia. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas, não é? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós um texto, um estudo sobre escatologia, e nessa noite nós queremos estar tratando sobre algo muito sério, muito sério. E eu já orei por você, porque, irmãos amados, a gente tem a tendência de ouvir coisa ruim e ficar com medo. A Bíblia não é para você ter medo, antes pelo contrário, é para você não ter medo. A gente tem medo do desconhecido, irmãos, tem medo daquilo que a gente não sabe, mas quando a gente sabe, a Bíblia diz, se alguém sabe que o ladrão vem, o que faz? Vigia, fecha bem a porta e o ladrão não entra. Agora a gente está de casa sem saber e o ladrão entra, aí que é perigoso. Então Deus vem nos advertir pela sua palavra para que não tenhamos temor. Tem gente que tem um medo. Eu mesmo, o primeiro livro que eu li na Bíblia foi Apocalipse. Não era o primeiro para ler, não era, realmente não era, mas foi o primeiro que eu li. Porque a gente tem assim, toda pessoa que chega na igreja, uma das coisas que mais a gente quer saber é o que vai acontecer. Não é para estar preparado e realmente entender bem a vontade de Deus. Mas vamos, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos tomar aqui um texto que eu creio que vai nos ajudar nesta noite. 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses. Irmãos, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica, ele fala muito sobre escatologia, principalmente sobre a manifestação do anticristo. Glória a Deus. E nós vamos ler o capítulo 2, eu vou resumir aqui a leitura, versículo 7 a seguir. Diz assim, e veja a atualidade da palavra de Deus, veja só como ela está contextualizada hoje aqui, no tempo que nós estamos vivendo. Versículo 7, diz assim, porque já o ministério da injustiça opera. Perdão, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Não é tremendo esse versículo? Mais uma vez, porque já o mistério da injustiça opera. Está dizendo que o mal aqui está tomando conta de tudo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aí a gente fica pensando, quem é esse um? Quem é esse um? Que bom que a irmã colocou ali para nós, não é? O irmão colocou ali para nós. Olha só, que somente há um, esse um aí, quem sabe quem é? Só um que resiste. Aí alguém falou, a igreja não seria, porque a igreja seria uma. Aí um que até agora resiste. E é interessante que a igreja, só que fala um, porque ela resiste pelo Espírito Santo. Só há a igreja pelo Espírito Santo que está resistindo, até que do meio seja retirado. A igreja não vai ser retirada? Então, quando ela for retirada, o que acontecerá? É o que nós vamos ver nessa noite. Versículo 8. Versículo 8. E então, quando a igreja, pelo Espírito Santo, for retirada, o que vai acontecer? Então será revelado quem? O iníquo. Olha, irmão, como é que o diabo, como o anticristo é chamado? Iníquo. Tem nada de Deus nesse homem. Não tem nada de bom nesse homem. A quem o Senhor, olha a declaração, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua, ele pode ser quem for, e ele vai soprar e ele desaparece. Amém? Olha quem é o Senhor que nós servimos, amém, querido? E aí diz, e aniquilará
ele vai ser aniquilado pelo resplendor da sua. Quando Jesus vier, Jesus pisa mesmo nele e acaba com ele. Glória a Deus. Versículo 9, por favor. Agora, irmãos amados, olha que informação que Paulo dá à igreja tessalônica e dá aqui à igreja hoje, aqui em Ibirapuera. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia, o poder de Satanás. Esse homem vem na terra por causa do poder do diabo. Foi o diabo que faz esse homem vir. E aí a gente tem que saber o que significa isso. Olha só. Com todo, por favor, querido, aqui a Bíblia não esconde nada. Não. Com todo o poder e sinais e prodígios de quê? Está vendo, irmãos amados? Esse poder não é verdadeiro. Esses sinais não são verdadeiros. Esses prodígios não são verdadeiros. Tudo aqui é obra de quê? De engano. Mas vai enganar a humanidade quase toda. Versículo 9. Versículo 9. Não, 10, por favor. Perdão. E com todo o engano. Vocês estão vendo, irmão? Como é que a Bíblia está falando tão forte? E com todo o engano da injustiça para os que perecem. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Agora nós vamos descobrir uma coisa tremenda. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então por que Deus vai permitir isso acontecer na terra? Porque os homens não quiseram o amor, não tiveram amor à verdade de Deus, não quiseram ouvir a palavra, não quiseram obedecer a Deus. E por causa disso, eles então vão receber esse tão grande mal na terra. Versículo 11, queridos. Isso. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. É por esse motivo, para que creiam a mentira. Quem não quer crer na verdade vai ter que crer em quê? Na mentira. É o que está dizendo aí. As pessoas vão acreditar na mentira como se ela fosse a mais pura verdade. Que horror, né, irmãos? Que horror. A pessoa tomando veneno, pensando que é a coisa mais doce dessa vida, o que é mel, assim vai ser. O inimigo vem e as pessoas vão abraçar de todo o coração. A humanidade toda vai achar que a coisa mais importante que já veio no mundo é o anticristo. E não é. E o Cristo que veio foi rejeitado. Que pena, não é? Glória a Deus. Deixa eu ver se apenas até o versículo. Até aí. Até o versículo 12. Glória a Deus. Aqui até o versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te engrandecemos, nós te celebramos, Senhor. Nós engrandecemos a tua pessoa. Nós engrandecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua benignidade é para sempre. E o teu povo, meu Deus, que é chamado pelo teu nome, nessa noite nós temos o privilégio de ter a tua palavra perto de nós, na nossa boca e também no nosso coração. Ô Espírito Santo, que nos ajude neste momento, meu Deus, lembrarmos de que a tua palavra está sendo posta nesta noite como fundamento do nosso trabalho. Por isso esse trabalho permanece, porque a tua verdade, Senhor, é para sempre. No nome de Jesus oramos, no nome de Jesus pela fé agradecemos. Amém. Tome assento, amados. Me perdoe por deixar vocês tanto tempo sentado, mas vocês agora vão descansar, não é? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o assunto nosso, eu estive conversando com o pastor Marcos na última terça-feira passada. Eu pedi, pastor Marcos, a gente já vai falar a gente pode falar sobre as bodas do Cordeiro e deixa a tribulação para lá. Aí ele falou, não, fala um pouquinho sobre a grande tribulação, porque os irmãos sabem que, de qualquer forma, a grande tribulação, mesmo que a gente não vai passar na terra, mas é bom saber, porque essa revelação é para nós. Amém, querido? Tem alguém que vai dizer, pastor, eu não vou estar aqui não, pastor. Sim, é verdade que nós não vamos estar aqui. Mas, queridos, a Bíblia diz, quem está em pé? E se ficar? Porque tem gente que vai ficar. E se ficar, tem que saber o que vai acontecer. Que até para quem vai ficar, é importante saber, querido, porque vai saber agir. Vai saber agir nesse tempo. Irmãos amados, eu estava lendo, pastor, as coisas que eu tenho, né? As informações, os livros que eu tenho, e meditando, e achei uma coisa linda que o pastor Eurico Bergson, ele fala assim, ele fala de maneira bem clara, que alguém pergunta assim, vai ter salvação na grande tribulação? Ó, irmãos, é bom pensar que nem vai ter, é bom pensar, não é que não vai ter não, o sangue de Jesus sempre terá poder de salvar, porém, é bom lembrar
que se na graça, o mundo não quer ser salvo, vai querer ser salvo na grande tribulação? No aperto? Alguém acha que no aperto, fulano, se não vier pelo amor, como é que ele fala? Como é que é? Esse versículo que o povo está citando aí, é São Marcos, capítulo quanto? Esse Marcos não é o Marcos da Bíblia, não. É o Marco aqui, ó, Marcos. Antônio Marcos. Não tem na Bíblia esse versículo, não, tem? Mas é alguma ideia que a Bíblia dá? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Queridos, tem pessoas que acham que é pelo fato da dor. Se fosse porventura a dor que fosse salvar, então Deus enviaria a dor para todo mundo. Mas Deus não manda. Isso é porque cada pessoa tem uma forma de receber a salvação. E Deus sabe alcançar cada um na sua necessidade. Amém, querido? Nós vamos explicar isso depois. Agora, queridos, por favor, eu quero até pedir a vocês que tenham paciência comigo, porque, como vocês sabem, eu acredito que, pelo menos os irmãos que têm a oportunidade de estar na internet, nas escolas bíblicas, no curso teológico. Irmãos, esse assunto não é um assunto que se prega em 2, 3, 4 reuniões. Eu posso garantir a vocês que se eu tivesse um ano aqui para pregar toda terça-feira sobre esse assunto, eu não esgotaria nem a metade, nem uma terça parte, porque esse assunto é profundíssimo. Eu disse que esse assunto começa em Gênesis e vai até o Apocalipse. É uma doutrina de Gênesis até o Apocalipse, porque Deus já falava do fim no começo. Então é um assunto muito vasto. Pastor, eu fiquei vendo vontade de botar tantos versículos, mas quando eu começava a olhar o número dos slides, não vai dar tempo. Aí eu ficava, mas eu quero pedir a vocês, porque parece que eu vou ler bastante, mas aqui é um resumo que pode ajudar os irmãos. E a gente vai explicando para os irmãos entenderem. Então, a grande tribulação. Irmãos amados, esse termo é bíblico. A Bíblia usa esse termo, que tem termos que a gente usa na igreja que são termos chamados teológicos. Esse termo teológico não está na Bíblia. Por exemplo, soterologia é um termo teológico, mas não está na Bíblia. É doutrina da salvação. A martiologia é uma doutrina do pecado, mas a martiologia não está, a palavra martiologia não está escrito. Porém, a grande tribulação está escrita literalmente. E você sabe que quando Deus não exagera, Deus fala o tamanho realmente das coisas. Quando Deus fala que é pequeno, é pequeno. Agora, quando Deus fala que é grande, é porque é grande. E aqui diz que é a grande tribulação. E é interessante que a gente também tem tribulação na vida. Quem aqui não já passou uma tribulação? Levanta a mão que nunca passou uma tribulação na vida. Duvido que você tivesse coragem de dizer que você não já passou. Mas isso aqui não pode nem se comparar a essa grande tribulação, porque você passou uma tribulação na sua vida. Essa tribulação vai vir sobre o quê? Todo o mundo. Pelo amor de Deus, todo mundo. E eu tenho uma informação aqui muito forte, olha só. Logo que Jesus tiver arrebatado sua igreja, começará no mundo a grande tribulação. A grande tribulação será um período de sofrimento, agora ouçam, de proporções ainda desconhecida. Agora eu pergunto a vocês aqui, só para a gente entender isso. Irmão, já houve catástrofe na Terra? Sim ou não? Catástrofe na Terra, já houve ou não houve? Houve várias. Inúmeras, pode manter dizer. Até hoje já houve, guerra nunca faltou, maremoto, terremoto, tudo isso já aconteceu na Terra. Só que nesse período vai acontecer o que em proporções nunca vistas. Nunca vistas. Quando Israel saiu do Egito, o Egito estava como? Destruído. Irmão, depois de Deus matar o filho de Faraó, o próximo era quem? Era Faraó. Aí o Faraó, não, já matou, já acabou com o meu futuro, que o filho era o Faraó que viria. Já matou meu filho, pronto, o próximo sou eu. E aí pronto. Mas deixou o Egito acabado. O Egito nunca mais, depois daquele dia, foi o mesmo. Não conseguiu mais se levantar como nação forte. Não conseguiu mais ser uma expressão mundial como era quando Israel saiu de lá. Então veja que em proporções ainda desconhecidas que há de se abater sobre o mundo. Você me deu aquele negocinho ou você vai passar para mim, Marco? Marco, você passa para mim? Por favor. Aí agora, irmãos, observem. Olha, a grande tribulação.
eu coloquei uma referência bíblica para vocês ver que eu estou falando dentro do que a Bíblia diz, não só um comentário, não é uma suposição minha. Porque haverá, olha como a Bíblia diz, em Mateus 24, 21, está na sua Bíblia aí. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. É Deus que está dizendo. Já aconteceu o grande dilúvio, já aconteceu as duas cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra, que o fogo caiu do céu e destruiu, mas isso nunca vai ser igual ao que vai acontecer, nem tampouco há de haver depois. Então é um período único na história da humanidade, é aquele tempo e nunca mais. Quanto tempo, só para a gente já ir adiantando para a nossa escola dominical, quanto tempo durará isso? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Muito bem. Por favor, Marcos. A grande angústia, Daniel 12:1. Ó, Daniel falando, ó, o profeta Daniel falando da grande tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Isso é para você ver que graças a Deus que alguém vai se salvar, mas não vai ser brincadeira. Outra referência aqui, essa referência é muito séria, é uma das mais fortes que eu vi, está em Sofonias. Olha, alguém não gosta de ler esses livros e perde, né, essas informações. Ó, naquele dia, aquele dia é um dia de quê? Indignação, dia de angústia, vai piorando, irmão, cada palavra, ó. E de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Densas trevas é quando a pessoa não enxerga nada. Nem querendo, nem esforçando, nem limpando os olhos, não consegue, que vai ser um caos completamente o que vai acontecer aqui na face da terra. Aí fala, meu Deus, mas por que Deus deixa acontecer isso? Irmãos, não foi Deus que nunca quis fazer isso. Foi sempre a pedido da humanidade. A pedido, os homens exigem que Deus derrame sobre ele a sua ira, a sua justiça, né? Agora, irmãos amados, o que significa a grande tribulação? Aí eu gosto de usar essas expressões para que você possa assim, sempre saber o motivo e a razão, né? A angústia vai afligir os povos em proporções tais que superará todo o sofrimento que o mundo até então teve experimentado. Lucas 21 e 24. O que diz? Olha só, isso aqui vocês estão vendo que a gente vai falar agora sobre o sofrimento, a angústia, a treva. Agora fala em o que vai acontecer diretamente assim com as pessoas. Olha só. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações será levados aqui em relação ao povo de Israel, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Veja que Deus está cobrando do povo de Israel aquela rejeição que eles, na verdade, tiveram para com Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. E eles, quando Pilato disse, eu não quero ser culpado desse, não, vou lavar minhas mãos. Aí o povo disse, o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aí Deus vai pisar essa cidade até realmente cumprir toda a sua ira pela rejeição que fizeram com relação a Jesus. Lucas 21, 25, 26 ainda diz, e haverá sinais no sol. Irmãos amados, o sol é importante para a terra, sim ou não? Não pode existir terra sem sol. Fala um momento. Se o sol escurecesse, irmão, a terra na hora desapareceria, porque sem o sol, mas eu digo, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Os irmãos sabem que o que a gente mais teme é o que vem de cima. E Deus vai abalar a humanidade justamente para entender, porque tem gente blasfemando, o cara lá de cima, viram? Perdoa a expressão que eu falo como homem, não tem gente fazendo isso? Não tem gente usando essa expressão? Quer dizer, essas blasfêmias que a pessoa jogou para cima, não vai cair na cabeça dele? Que quem joga a pedra para cima, o que acontece? Pode cair na cabeça
E vai cair, viu, irmão? E vai cair na cabeça do povo que faz isso. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Agora mesmo nós estamos num país que está vivendo angústia. Qual é o país? A Ucrânia. A Ucrânia está como, irmão? Quando os irmãos veem aquelas imagens, o povo está angustiado lá, sim ou não? Meu Deus! O povo, você pensa, a pessoa tem uma vida que criou, né? Lutou a vida toda, de repente vê a casa, uma bomba vai lá e destrói tudo. E a pessoa não pode morar na casa. E não sabe quando vai morar. Olha que não sabe o que vai acontecer. O trauma de ver as angústias daquele povo, ninguém pode nem medir. Mas isso aqui ainda vai ser maior. E aí diz: e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha aí, irmão. Os irmãos sabem que se é uma coisa que, inclusive, a humanidade toda teme, é o mar. Vocês viram o que aconteceu na última, não é o tsunami que aconteceu? Foi devastado aqueles lugares que eram paraísos, né? E de repente virou um inferno de uma hora para outra. E aí veja que isso aí vai acontecer de forma muito forte. Aí diz: homens, por favor, quem vai ler comigo aqui, isso aqui? Homens o quê? Desmaiando de... Você, aqui que mexe com medicina, sabe, a pessoa desmaiar de terror é porque o negócio é horroroso demais, não é? Né? Quem imaginou as pessoas nem todo mundo é fraco. Tem pessoa que é bem sensível, mas tem outros que não. Mas aqui ninguém a suporta. Os homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão... Irmãos, eu quis ser bastante literal, pastor, para que a gente veja que está escrito isso, irmão. Isso não é história de teólogo, não. Isso aqui está escrito literalmente. E as pessoas estão brincando com Deus. Tem pessoas que estão pensando, não, a pandemia chegou. Viu quando a pandemia chegou, acabou o futebol, acabou o carnaval, acabou tudo. Mas agora o que aconteceu? Já veio de novo. Como se tudo isso, como se nada tivesse. Os homens veem o tamanho tanto de morte, mas se emendaram com isso? Não, parece que não. Voltou a vida, quem viveu, viveu, quem morreu, morreu e pronto. É assim, querido? Não é assim, não. Vamos ver mais? O tempo da grande tribulação, a 70ª semana. Irmãos, 70ª é 70. Eu disse a vocês que, eu volto a dizer mais uma vez, por favor, queridos, entendam que para se entender a escatologia, a forma mais fácil de se entender é compreendendo as 70 semanas de Daniel. Mas eu não pude fazer isso porque levaria muito tempo e muitos irmãos não iam ter paciência, talvez, porque eu tenho visto outras pessoas que, pastor, não gosto de compreender essas coisas não, que isso aqui 62 semanas, mais 7 semanas, aí completa 69 e dá mais uma, e o relógio parou. Tem muita gente que não... Aí eu prefiro ser bastante direto, pelo menos o mais sucinto que eu possa, pelo menos para abrir os olhos de alguém, para que eu compreenda. Então, o tempo da grande tribulação é o cumprimento da 70ª semana. Então, isso só vai acontecer quando no relógio de Deus completar 70 semanas. 70 semanas. Vamos ver sobre isso. A grande tribulação será na 70ª semana da visão profética de Daniel. Daniel 9:24. Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Isso aqui está falando de Israel, porque Israel é o relógio de Deus na terra. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, quando completa as 70 semanas, Deus cumprirá tudo aquilo que ele profetizou, que ele estabeleceu, que ia cumprir, desde o Gênesis até esse tempo que o Senhor estabeleceu. Aí veja só, 70ª semana da visão profética de Daniel, 9:25. Sabe e entende, Deus está falando para Daniel e para nós hoje aqui nessa noite. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí alguém pergunta, pastor, que palavra é essa?
Quando foi que foi estabelecido para se restaurar e edificar Jerusalém? Lembra no tempo de Jeremias? Melhor, tempo de Neemias? Os muros estavam o quê? Derribados, não é? As portas queimadas, não tinha nada. E aí o grande rei Ciro mandou que fosse restaurada a cidade santa. Então, lá no tempo de Jeremias, de Neemias, então começou a fazer. Aí até o Messias. Então, de Neemias até que Jesus veio, então isso as 69 semanas que está se cumprindo aí. E falta uma semana. E o príncipe, até ao Messias, o príncipe, vou repetir aqui, só para é o sentido que eu estou querendo pegar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá, que é o Messias, o príncipe, é isso aí para entender, o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Juntando 62 semanas com 7, dá quanto? 62 semanas com 7. 69. 69 fica faltando uma semana. E uma semana tem 7 dias. Falta 7 anos, que é a grande tribulação. Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa entender isso. Mas levaria tempo. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos de angústia. Então, mesmo seriam edificados, mas não com paz, não como todo mundo fazendo as coisas com vontade, não. Tudo se viu era com arma, era com perseguição. Isso foi o que aconteceu. A 70ª semana da visão de Daniel, perdão, por favor. A 70ª semana da visão do profeta Daniel, ainda, 9:26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Jesus não foi tirado da terra, sim ou não? Foi tirado da terra. Mas não para si mesmo. Isso aqui está falando, porque na verdade vai continuar o cumprimento. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá assim. Aí agora está falando, olha aqui, ó. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Quando Jesus morreu, Jesus nos disse que aqui nessa cidade não ficará o quê? Pedra sobre pedra. E quando os romanos, no ano 70, o que fizeram com Jerusalém? Assolou Jerusalém, destruiu Jerusalém. E aí diz, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, então, estão determinadas as assolações. Por favor. A 70ª semana, eu usei uma outra expressão para ajudar os irmãos aqui. Olha só, é o mesmo versículo que eu citei antes, mas só para ajudar aqui. Depois, aqui é uma outra tradução para a gente entender melhor essa expressão aí. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto, e nada dele restará. Veja que parece que o poder foi tomado de Deus, né? E aí ficou nas mãos porque eles não quiseram a autoridade, o rei não reinou sobre eles. Aí parece que mataram o rei e Deus deixou de reinar. Mas não é isso não. Surgirá um governante os exércitos destruirão a cidade e o templo. E o fim chegará como uma inundação. E a guerra e os seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. Deus está dizendo que a coisa ia pegar e a coisa seria séria. Por favor. Aí, irmãos amados, agora eu ainda corri bastante para chegar a isso aqui. Irmãos amados, o que eu vou ler aqui agora é que o anticristo, para reinar aqui na terra, para fazer o que ele vai fazer aqui na terra, ele precisa de Israel. Ele precisa de Israel. Você sabe que hoje não existe nada nesse mundo sem Israel. É incrível, um paísinho, tamanho de Sergipe, mais ou menos tamanho de Sergipe, e domina o mundo todo. No mundo todo. A história, a existência de Israel é um milagre na terra. Você procura, Babilônia não existe mais. Tanto a Síria não existe mais. Agora Israel está lá. Sabe por quê? Porque Deus é por aquele povo. Por que a igreja não é destruída na terra? Porque Deus é por nós, irmão. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por favor, olha. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana.
E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. São 7 anos a grande tribulação. 3 anos e meio, Israel vai pensar que o anticristo é quem? É Cristo. O grande, o que faltava na terra, ele vai pensar. Por isso que a maioria dos expositores de escatologia acredita que o anticristo será um judeu. Porque ele não faz paz com outra nação. Eles são muito exclusivistas. E acreditam que para Israel fazer uma aliança com alguém, ele tem que ser um judeu. E como tem judeu brasileiro, tem judeu norte-americano, tem judeu em toda a terra, então isso poderá acontecer. Então, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. É quando ele vai começar a se revelar. Ele vai querer sentar na cadeira de Deus lá, e vai começar a fazer coisas que Israel não vai gostar. Vai desconfiar dele. E aí, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, é uma declaração de que ele vai conseguir fazer, durante 7 anos, muita coisa. Mas o fim dele já está estabelecido, a derrota dele. Amém, queridos? Agora, vejamos alguns motivos pelos quais nós cremos que a igreja não participará da grande tribulação. Mais uma vez, eu estou aqui reafirmando aos irmãos que a igreja não vai passar a grande tribulação. Volto a dizer a vocês que a Assembleia de Deus acredita que nós somos pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionista. Quer dizer que nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O médio tribulacionista, ou meio tribulacionista, é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada nesses 3 anos e meio. Quando o anticristo se manifesta para ser o anticristo, aí ele acredita que ali é que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas nós não cremos assim. E tem aqueles que acreditam no pós-tribulacionista, que é aquele que na realidade acredita que Jesus vem no final dos 7 anos. E aí, se isso acontecesse, a igreja ia passar a grande tribulação todinha aqui na face da terra. Então, todo esse sofrimento que eu vou falar aqui nessa noite, a igreja ia sofrer. Será possível uma coisa dessa? Aí eu coloquei razões pelas quais nós acreditamos que a igreja não vai passar a grande tribulação. Então, a grande tribulação é um período da ira de Deus. E o que a Bíblia fala sobre isso? Para os salvos, a ira de Deus já passou. Deus não tem mais, Deus já prometeu nos livrar. O que mais? Para os que estão em Cristo Jesus, não há o quê? Nenhuma condenação. Então, Deus vai cobrar o quê da igreja? Vai deixar a igreja passar a grande tribulação? Nós passamos o princípio de dores, mas a grande tribulação não. Outra coisa, terceiro, a palavra de Deus diz que nós seremos salvos da ira futura. Olha aí o versículo, 2 Tessalonicenses 1:10. Deus nos livra da ira futura. E essa ira é isso aí. Então nós não vamos, não é a condenação final, porque não tem condenação para nós, então não é isso. E a quarta razão, Deus não nos destinou à ira, mas à aquisição da salvação. Então nós não temos nada com ira, graças a Deus que Jesus nos livrou desse sofrimento, não é? Agora, irmãos amados, eu, mais uma vez, vocês estão vendo que eu estou fazendo um resumo de tudo. Irmãos amados, quem aqui crê na Trindade Santa, quem acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, levanta a mão. Nunca duvide disso, irmão, nunca duvide disso. E para vocês terem ideia, nem o diabo duvida disso. Tem gente duvidando na terra, mas o diabo sabe não. Por quê? Olha aí, na grande tribulação vai aparecer uma trindade, não santa, uma trindade satânica. Quem se apresenta nessa trindade? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, olha só, quem seria Satanás aí? É lugar como se fosse Deus. Anticristo, Cristo. E quem é o falso profeta? Uma representação do Espírito Santo. Que aí ele usa o falso profeta para usar a religião do mundo inteiro. Só para vocês terem, hoje a gente queixa que tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem Presbiteriano e assim por diante, tantas igrejas que tem na terra. No período da grande tribulação só vai ter uma igreja, uma só. Só tem uma igreja aqui na terra. Uma igreja que eu falo assim, uma religião, perdão, não vou nem usar a igreja, porque não é correto usar. Vai ter uma religião. E que religião vai ser essa? Que tem um falso profeta. Então tem religião, por isso que a gente tem, aí está dizendo que tem falso profeta na terra, tem religião na terra, porque tem um falso profeta, que na verdade para nós é falso, mas para o mundo é verdadeiro.
E ele faz um papel do Espírito Santo para enganar. Mas olha só, essa trindade satânica é a causa visível dos terríveis sofrimentos da grande tribulação. O governo de Satanás, que está escrito em Apocalipse 12, 9, Satanás ou o dragão dominará de modo completo a terra durante a grande tribulação. Já vimos que Deus, nesse tempo, entregará a Satanás os homens que o escolheram e serviram. O acusador será então precipitado dos lugares celestiais, onde tem sido o seu quartel-general. Então, hoje, Satanás está reinando aonde? No mundo espiritual. Mas naquele tempo vai estar aqui na terra, porque Deus vai expulsá-lo de lá. Não, você não mora mais no céu, em lugar nenhum aqui no céu. Então ele tem que ir para onde? Tem que vir para a terra. É por isso que ele vai fazer o que ele vai fazer. Agora, olha só. A trindade satânica, continua o mesmo assunto. Essa trindade satânica, mais uma vez, meu filho, lá, essa é isso. Olha o que cabia falar a respeito disso em Apocalipse 12, 12. Ai dos que habitam na terra. Por favor, só uma orientação. Quando aparece na Bíblia ai, o que quer dizer ai? A palavra ai significa juízo. Juízo. Ele está falando dor, mas é juízo. Então aqui Deus está falando, olha aqui. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo, quem está lendo comigo? Desceu a voz aqui é terra. E tem o quê? Grande. Ele vem com raiva. Ele já perdeu o céu, ele já perdeu aí, o mundo espiritual, a região, né? A região espiritual, já perdeu. Ele agora já está, e daqui ele vai descer mais. Mas ele está vendo, e ele está descendo com grande, sabendo que já tem pouco. Então pronto, o que tiver de fazer, tem que fazer logo. E aí ele não dorme nem de dia, nem de noite. O que acontece? A gente dorme, a gente não vigia, mas o diabo não. E o que ele puder fazer na terra, ele vai fazer. E se alguém deixar, ele faz mesmo. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Então, ele formará para si uma trindade satânica através da qual procurará dominar o mundo. Ele que é o grande adversário de Deus. Por favor, querido. Faz-se dessa maneira um antideus e faz-se desta maneira um antideus e dá o seu poder a um que a Bíblia chama de anticristo, a besta, que é também chamado na Bíblia de anticristo e também besta. Agora, queridos, deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui. Irmãos amados, como foi que Jesus foi gerado? Como foi que Jesus foi gerado? Foi gerado no ventre de Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então foi pelo Espírito Santo que Jesus foi gerado no ventre de Maria. E eu pergunto, se essa pessoa aqui é eficácia de Satanás, como eu li lá, então o que essa pessoa, eu vi até hoje um pastor dizer que esse anticristo, irmãos, é a personificação do mal. Então esse homem será gerado por Satanás no ventre de uma feiticeira. Para você ter ideia, porque é para não ficar nada de bom. Então ele vai gerar, por isso que esse homem não tem coração, esse homem não tem piedade de ninguém. Então vai ser um ser totalmente maligno mesmo. Mesmo que a Bíblia fala que ele sai do meio da multidão, porque ele é um homem. Porém, esse homem, porque a Bíblia fala, é eficaz, ele sai pelo poder de Satanás que ele vai ser gerado. Hoje, por exemplo, na terra, não tem uma ovelha de profeta? Não foi feito uma ovelha, né, uma clonagem, né, da ovelha, que pegou as células e formou. A Bíblia fala, por exemplo, que se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Quando fala templo de Deus, é o homem que é templo de Deus. Mas aí dá a ideia de que haverá templos que não são de Deus. Então o exército do anticristo não são homens como nós. São seres que, na verdade, demônios que vão possuir corpos, e esses corpos vão agir aqui na terra, por isso que ninguém consegue se esconder do exército do anticristo. Então, eu estou dando só lampejos, assim, para os irmãos entenderem quem é essa pessoa. Então, o anticristo, a besta, além de lhe oferecer um cooperador, o Satanás está dando
ele dá ao anticristo um cooperador cuja missão será levar os povos a aceitarem o anticristo. O profeta aqui, falso profeta, vai ajudar o anticristo para conquistar as nações. Porque, irmão, não existe até hoje, nunca existiu uma civilização que não tivesse religião. Nunca existiu. Os índios têm religião? Sim ou não? Tem. Eles adoram uma montanha, adoram uma pedra, adoram uma coisa. Nunca se achou. Então, para o anticristo governar, não podia ser só um político. Não podia ser só político. Ele tem que ter religião no meio. Então, o falso profeta vai justamente dar esse suporte a ele. Cuja missão será levar os povos a aceitarem o anticristo. Esse cooperador é chamado de falso profeta, que desta maneira será transformado em um concentrador de aflições. Os homens hão de passar por sofrimento tremendos, como jamais terão experimentado. O que eu quero dizer aqui nessa... Por favor, mais uma vez, volta um pouquinho aqui, querido. Os homens hão de passar sofrimento, porque, irmãos, eu pergunto a vocês, quando, por exemplo, uma irmã, eu vou entrar aqui numa área, uma irmã um dia chegou para mim, eu estava falando sobre família em uma igreja, e uma irmã me fez uma pergunta, falou: pastor, eu não tenho prazer com meu marido. Ela dizia assim: não tenho prazer com meu marido, mas eu finjo ter prazer com ele. Tem problema? Perguntou para mim. Falei: não. Não, até que ele descubra. Não é assim? Enquanto a pessoa está enganado, não é tudo bom? Está enganado, beleza. Mas na hora que a pessoa descobre que a coisa não é aquilo, a casa cai. A expressão é essa aí. Então eu queria que você... Eu falei: irmã, no dia que ela... Eu falei: sabe quem vai falar para ele que o que está acontecendo? É a senhora mesmo. Porque quando a senhora esquentar a cabeça, tu pensa que eu tenho prazer com você? Não tem não! Aí, pronto, a casa caiu. Que aí, pronto. E aí vai ser o dia mau. Assim, eu coloquei essa expressão, me perdoe, mas eu quis chamar a atenção de vocês, porque os homens vão descobrir isso aí, essa falsidade, e aí é que a coisa vai pegar. Por favor. O anticristo, falando propriamente dele, a Bíblia nos revela o modo que ele usará para ser aceito pelos homens. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Irmão, uma pessoa... outro dia, um coach é uma pessoa que dá palestra sobre como conseguir vencer na vida e como determinadas áreas da vida, né? São hoje os palestrantes de famosos. E um coach disse assim: sabe por que vocês vêm me ouvir? Tinha mais de 1 milhão ouvindo ele, tanto no presente como também nas redes sociais. 1 milhão de pessoas ouvindo ele. Ele falou: sabe por que vocês vêm me ouvir? Se eu tivesse, ainda falou do meu carro, se eu tivesse um Chevette aí na porta, ninguém ia me ver. Mas porque você sabe que eu tenho uma Ferrari aí, de tantos milhões, aí vocês vêm me ouvir. Então o anticristo vai ser o anticristo porque ele vem com poder. Ele vai fazer coisa na terra, vai fazer coisa aqui na terra, irmão, que ninguém nunca fez, não teve mágica, nada, nunca aconteceu. E ele vai fazer. E aí eu até reservei alguma coisa aqui para vocês. Observe o que ele vai fazer. Poder e sinais e prodígio de mentira, mas que as pessoas vão pensar que é verdade. E com todo engano. Eu vou vou lembrar uma coisa a vocês. Quando Moisés chegou lá no Egito, estão lembrados? Aí o faraó falou: que Deus é esse que mandou você tirar o povo do Egito? Ele disse assim: vou mostrar para o senhor. Pegou a vara dele e fez o quê? A vara de Moisés e jogou nos pés de faraó. O que aconteceu com a vara? Virou serpente, virou uma cobra. Aí eu pergunto a vocês, faraó falou: que coisa maravilhosa. E agora eu sei que esse Deus de você é Deus. Foi isso? Não. Ele falou: chamou 2 magos, chamados na Bíblia, no Novo Testamento, é que tem o nome de Jambres e Jambres. Chamou os dois e disse assim: vem cá, faz aí, mesma coisa. Eles jogaram as varas, e as varas se tornaram o quê? E aí, queridos? Aí o povo saiu desse. Aí até Moisés deve ter... Peraí. Até Moisés, na hora, ele deve ter ficado... E agora, como é que pode? Eu só pensei que só Deus podia fazer uma coisa dessa. Mas, olha lá, os magos também fizeram. Agora eu pergunto a vocês, o que aconteceu mais? Terminou aí a história? Não. O que foi que aconteceu? A serpente de Moisés, que era verdade, fez o quê? Engoliu
as outras. Daí a pouco está Moisés com a vara na mão e falei, cadê a de vocês? Cadê a de vocês? Cadê a de vocês? Cadê? Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos amados, olha aí, ó. Aí vocês estão vendo que esses prodígios são de mentira. Então, como na terra não tem ninguém para desmenti-los, porque a igreja não vai estar aqui na terra, não tem ninguém falando a verdade, fazendo a obra de Deus, então a igreja não está aqui. Com isso, ele vai ter toda a oportunidade de fazer. E tem alguém que vai resistir, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Essas pessoas que vão ser enganadas, eles não quiseram Jesus, abraçaram a mentira como se fosse verdade. E aí, ó, está o sofrimento, por isso vão pagar um preço muito alto. O juízo de Deus vai cair sobre a cabeça dessas pessoas. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Não querem na verdade não? Então eu vou permitir vocês acreditar na mentira. É isso que Deus está falando para o mundo que não quer acreditar no poder da sua palavra. Por favor. Irmãos amados, e agora vem o falso profeta. Vamos falar um pouquinho sobre o falso profeta. Satanás sabe. Por que ficou baixinho assim? Foi eu que deixei isso? Foi eu mesmo, né? Obrigado. Será possível? Acho que na hora de aumentar o tamanho, perdi. Satanás sabe que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem glorifica Jesus. Ó, ele sabe. É por isso que, irmão, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém consegue glorificar Jesus sem o Espírito Santo. Aí, então, o que o falso profeta faz? Portanto, dará ao anticristo também uma cooperação que o glorifique, a fim de que seja bem aceito pelo povo. Uma das coisas que ele vai fazer, sabe o que é? O falso profeta vai ressuscitar a besta, porque vai ter um momento que vai ter um juiz que cai na cabeça dele, ele é ferido na cabeça, e o que acontece? O anticristo vai ressuscitar ele. Como é que pode, irmão? E aí o povo diz, pronto, se ressuscitou, é de Deus, é maior, olha aí é o que, para vocês terem ideia, que situação, ó. E a fim de que seja bem aceito pelo povo. Esse cooperador será o falso profeta. O falso profeta será também um homem comum, também é um homem. A Bíblia diz que João o viu subir da terra, por isso que ele é um homem. O que significa que nascerá como os demais homens, como está em Daniel 7,17. A palavra de Deus também usa, a respeito do falso profeta, um pronome pessoal, mostrando que ele é homem, pronome pessoal. E aí diz que ele recebeu a mesma preparação diabólica do anticristo. Então, ele e o anticristo foram gerados também pelo poder do diabo para fazer o que eles estão fazendo na terra. O que vai acontecer durante a grande tribulação? A palavra de Deus mostra que acontecerão grandes catástrofes e calamidades no mundo. Agora, olha as expressões. Terremotos. Irmãos, por que a gente teme tanto terremoto? Por que a gente teme tanto terremoto? Porque o terremoto tira o pé, tira o chão dos nossos pés. Né? Porque a gente está aqui firme. Mas imaginou que você aqui começar a tremer? Você corre para onde? Agora, olha só, terremotos, trovões. E esses trovões aí, tem hora que dá um trovão que a gente tinha que ficar quase surdo, né? Então, agora imagine, sem parar, na cabeça dos homens. Misericórdia. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, etc. Coisas que trarão sobre o mundo aflições ainda não conhecidas. É uma pena a gente não poder ler essas referências, mas eu quero que vocês, qualquer irmão aqui da igreja que queira esse slide, está à disposição. Eu dou todo para vocês, você pode chegar na sua televisão, colocar lá, e aí você pode ler esses textos, e você vai ver que eu estou falando da pura verdade, porque senão não teria condição de passar todas essas verdades. Tudo isso originará carestia, pobreza, fome sobre o mundo. Vocês estão vendo por que é? Eu pergunto a vocês, vocês sabem que aqui no Nordeste, o maior cabo eleitoral dos políticos é o quê? Quem lembra? A água. É ou não é? Lá em Anagé mesmo tinha um lugar que só um político colocava água. E eu pergunto, quem ganhava a política? Ele. Porque se não votar nele,
não tem água. Aí o povo só voltava, quem tinha condição de levar água era ele. Então, irmãos amados, olha o anticristo como vai ter todo o poder no mundo, porque o povo está com fome. E os irmãos sabem que a Bíblia fala que para uma alma faminta, todo amargo é doce. Uma pessoa com fome, e o anticristo pode dar qualquer coisa que o povo vai comer, e o povo vai achar que isso é coisa boa, né? Que horror. Jesus multiplicou pães e peixes, que sobrou tanta coisa, mas o anticristo não tem, ele não tem. Quem tem é Jesus, amém, querido? Vai aproveitar da miséria das pessoas. A base política do seu regime, que aí é o que eu quero que você... Tem gente que, eu faço a vocês, eu lutei a minha vida toda para viver longe da política. Porque se tem um terreno, irmão, eu já falei para o pastor Marcos, que eu, hoje, como assessor parlamentar do vereador Adnilson, eu já estou fazendo minha campanha. Não vote em mim. Se eu sair candidato, não vote em mim, pelo amor de Deus. Porque eu não quero ser. Porque eu sei que Deus não me chamou para aquela situação. Irmão, pensa num lugar horrível, horrível nesse mundo, é a política. Não é que, por favor, eu estou dizendo porque não é que a política em si não é ruim. Não é ruim. É por causa da politicária, é a forma de governo que as pessoas estão fazendo. Não é como devia ser. Porque uma política hoje é feita em cima dos pobres ou dos ricos. Fala que vai para pobre, mas quem são os beneficiados? Os ricos, todo mundo sabe disso. Não tem. Os ricos não aceitam tirar dele ou cobrar deles alguma coisa e tirar menos do pobre. Não, eles querem tirar na mesma proporção. Aí você tirar a mesma proporção, quem ganha com isso? Eu pergunto, uma pessoa que ganha milhões, ele está muito preocupado com a gasolina? Não, ele sabe que ele tem condição. Agora, uma pessoa que ganha um salário mínimo, como é que anda com o poisézinho? Não anda, não. É melhor não andar. É melhor pegar a magrela, fazer outra coisa, ir de pé, fazer alguma coisa. Porque não dá, porque você sabe que você vai parar na estrada e vai ficar na mão. Aí o Marco vai lá para dar socorro. Isso já aconteceu comigo, esse aqui me socorreu. Aí, ó, a base política do seu regime será uma aliança de 10 nações, dentro dos limites do antigo Império Romano, que são os 10 dedos dos pés, lembra? Tem 10 dedos dos pés de uma pessoa. Assim, o anticristo terá um poder de 10 nações aqui nessa terra. E aí, olha que coisa interessante. Na profecia de Daniel, lemos sobre os dedos dos pés da grande estátua, que representam a base da política do governo dos últimos dias. Esse governo será vencido pela pedra tirada sem mãos, que é Jesus, querido. Porque essa pedra sem mãos significa que não vem pelo poder da humanidade. Não é nenhuma nação que vai vencer, mas será o próprio Deus que vai enviar Jesus Cristo para esmagar o inimigo. Amém, querido? Louvado seja Deus. O sofrimento de Israel durante a grande tribulação, a aliança com Israel. Quando o anticristo se manifestar, fará aliança com Israel por 7 anos. Ele seria os 7 anos da grande tribulação, em que Israel faz uma aliança no começo desses 7 anos. Aí será certamente um pacto de não agressão. Você se alia com a gente e a gente não ataca vocês. Essa é a forma da política do anticristo. Que dará a Israel inteira liberdade de construir nesse período, que é lá em Ezequiel, quem lê, sabe que o templo vai ser reconstruído. Então, aqui nesse tempo, haverá inteira liberdade de construir o templo e a adoração a Deus. Que Israel até hoje, irmão, alguém pode perguntar, por que Israel hoje não mata animais para oferecer sacrifício a Deus? Eles não aceitaram Jesus, então eles deveriam continuar oferecendo sacrifício. E por que não oferece? Porque não tem o templo. Só pode oferecer no templo, o único lugar que pode oferecer é no templo. Então, para eles voltarem a adorar a Deus, como eles desejam, tem que levantar o templo. E o anticristo vai permitir que eles levantem mais uma vez o templo. Que Herodes levantou, que Ciro levantou, não é? E Salomão, o primeiro, levantou. Então, esse templo será erguido nesse período da grande tribulação. Aí o que acontece? É terrível observar como Israel, que primeiro rejeitou o Messias, o Salvador, agora recebe o anticristo e faz aliança com ele. Que horror. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? E aí uma parte de alguém aceita, mas os outros não. E essa parte não era significativa, eram os pobres que falavam isso, mas os grandes não queriam saber de Jesus. Por favor. Deixar-se-ão enganar
por causa da aparente tranquilidade existente. Como Daniel 8, 25 diz: como sofrerão os judeus por causa dessa aliança? Pagarão caro por terem feito um pacto com o diabo. Após 3 anos e meio, o anticristo romperá a aliança com os judeus e ele atacará Jerusalém, tomará o templo e profanará o templo. O próprio Jesus predisse que aconteceria em Mateus 24, 15 e 24. Quem lê, entenda, como disse o profeta Daniel, que a assolação que aconteceria é isso aí. Os judeus serão proibidos de realizar os seus cultos. Olha aí agora Israel vai descobrir que, na verdade, não era o que eles estavam pensando. Israel em fuga. Aí é uma coisa interessante. Irmão, Israel, toda vez que foi atacado, tinha que fugir. E fugir para onde? Para onde Israel vai fugir? É interessante, pastor Marcos, que teve 2 nações, tanto Edom e Moabe, é uma região que Deus nunca deixou essas terras serem destruídas propriamente, que hoje é o Líbano, que é aquela guerra que existe, que é um local onde Israel vai escapar. Olha só, quando Jesus fala desses acontecimentos, aconselha os judeus a fugirem para as montanhas. Não é isso? Quem estiver em casa, fuja, não volte em casa e tal. O Senhor Jesus explicando sobre isso aí. As profecias têm muito a dizer acerca dessa fuga. Ela está revelada também em Apocalipse 12, onde vemos o dragão perseguindo uma mulher cujo vestido era o sol e os pés estava a lua e que tinha estrelas em sua coroa. Você lembra vocês lembram, para que a gente saiba que é Israel, aquela mulher representa Israel? Então, porque como é que uma nação representa uma mulher? Ou uma mulher representa uma nação? É porque uma nação, isso está no sentido feminino, irmãos. Está no sentido feminino. Aí, eu falo porque ela gera os seus filhos, os seus habitantes. Então, no caso aí, vocês lembram do sonho de Daniel, o sonho de José? José, no primeiro sonho, ele via que os molhos se dobravam. Mas no segundo sonho, quem lembra? O segundo sonho ele disse: o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam. Então aí, justamente para designar que aqui está falando de Israel, que era realmente aquela mulher, simboliza Israel. Aí, segundo Gênesis 37, olha aí o versículo 9 e 11, essa mulher parece ser Israel, ali representada pelo sol, pela lua e pelas estrelas. É um assunto, eu sei que cansa até, de vocês estar vindo lendo. Eu ontem fiquei até madrugada. Vocês sabem o prazer, irmãos. Porque a gente saber disso é tão bom. Saber disso é tão maravilhoso, porque você não vai ser enganado. Porque você sabe, Deus está preparando o seu coração. Porque eu estou dizendo a vocês, você pode ajudar muitas pessoas, pode esclarecer. Porque tem gente que tem dúvida. E Deus usa nós, seu povo, para poder esclarecer para o mundo. Agora, olha, o anticristo reinará reunirá todos os exércitos da terra para a batalha, quem lembra? Do Armagedon. E até tem filme aí que fala dessa batalha. Vai ser uma batalha terrível, irmãos. Só para vocês terem ideia, vai ter tanto sangue nesse dia que o sangue vai ficar no nariz do cavalo. Você imagine, se o cavalo estiver deitado, já é um mar. Agora se o cavalo estiver em pé, já havia falado que vai ter um mar de sangue por causa desse dia, porque todas as nações vão voltar para destruir Israel. Porque Jesus voltará justamente para livrar Israel. Aí por isso que ele pisa nas oliveiras, para poder fazer abrir um monte, de maneira que faz um vale para o povo de Israel escapar. Então é para ele guardar o povo de Israel, e nesse sentido aí, ele vai destruir, aí vai haver uma morte sem precedente, nunca vista nesse mundo. Olha só, os demônios incitarão os homens da terra, todos os homens da terra, a desejarem a guerra. Armagedon é o mesmo campo de batalha do Megido, de Zacarias 12, 11. Naquele vale, muitas batalhas já se realizaram através dos tempos. O povo de Israel é como uma pedra de tropeço e de escândalo para todos os povos. Todas as nações do mundo vão se revoltar contra Israel, porque enquanto tinha o privilégio dos 3 anos e meio, depois vai ser a grande motivo de discórdia no mundo inteiro para poder... Isso é um projeto que o inimigo tem, porque os irmãos sabem, se Israel é a oliveira verdadeira, e sabe que eles têm direito, então eles não querem que, de forma alguma, que Israel sobreviva para acabar com o projeto de Deus.
Mas quem é que pode, operando Deus, quem impedirá? Quem vai destruir? Nem a igreja, nem Israel, porque maior é o Senhor que está conosco. Amém, queridos? Eu já estou quase encerrando, queridos, mas, por favor, os homens se ajuntarão para destruí-lo. A terça parte dos judeus morrerá, porque só o remanescente será salvo. Não sabe, o judeu vai pagar. Por que morrerá? Por causa do pacto que fez. Quem faz pacto morre. As mulheres serão desonradas e profanadas, Zacarias 14:2. E muitos do povo serão levados cativos. A cidade de Jerusalém estará perto de ser destruída. Em Armagedon a batalha será extremamente sangrenta. E o sangue dos mortos será tanto que encherá o vale até a boca dos cavalos. Apocalipse 14:20. Está escrito lá, quando você lê, você vai ver que a coisa está muito séria. Aí, quanto sofrimento, não é, irmãos? Por favor. Aí, agora, a parte mais bonita agora. Tanta coisa ruim está acontecendo, mas o que acontece agora? A volta de Jesus, hein? A primeira vez ele voltou só para buscar a igreja. Agora ele vem com poder e grande glória. Agora todo olho o verá. Agora não somente a igreja que vai ver, não. Agora todo olho o verá. E agora olha só, Jesus voltará em glória no fim da grande tribulação, no fim dos 7 anos. Já vimos como Jesus voltará sobre as nuvens para buscar e arrebatar para si a sua igreja. E dissemos que essa será a primeira fase da sua segunda vinda. Agora meditemos sobre a segunda fase desta vinda, quando o Filho de Deus voltará em glória, visível aos olhos de todos os homens, para criar justiça na terra. Porque só tinha engano, só tinha mentira, agora vai vir a justiça. O que mais? Olha só, Jesus voltará em glória, mais uma vez, agora é interessante isso aqui, Jesus voltará em glória, juntamente com quem? A igreja vai para o céu, fazer 2 coisas no céu que eu falei para vocês. A primeira coisa é tribunal de Cristo, a segunda, boda do Cordeiro. Depois da boda do Cordeiro, já casada com Cristo, vai voltar na terra para reinar com Ele 1000 anos. Amém, querido? Você vai estar lá. Quem vai estar lá? Em nome de Jesus. Eita glória. Olha, irmão, você percebe a gente descendo, que muita gente hoje fala mal da gente, despreza a gente, pisa na gente, mas naquele dia a coisa vai mudar. Amém, querido? A coisa vai mudar. Aleluia. Quem não era nada, vai ser tudo. E é por causa de Jesus isso, não é? Glória a Deus. Não é por causa da gente, não. É por causa de Jesus, é bom. E aí, falamos anteriormente como exércitos de milhões de homens se defrontarão no Vale do Armagedon, e como Israel estará prestes a ser derrotado diante dos ataques do anticristo a Jerusalém. Nesse momento ocorrerá um milagre. Nas nuvens do céu aparecerá um exército de muitos milhões. Tem muito crente ou não tem, irmão? Tem muito crente, irmão. Jesus, olha aqui, muitos vestidos de branco e cavalgando em cavalos brancos. Aí, é cavalo, essa linguagem aí é cavalo mesmo? Não, não é, gente, pelo amor de Deus. Pastor, vai ser disco voador. Não, bem melhor, bem melhor. Sabe por quê? Toda vez que você vê falar cavalos, o que representa cavalo? Força. Para dizer que a gente vem com poder, não vem assim, aqueles murchinhos não, vai vir brilhando, vai vir saindo fogo mesmo, é poder mesmo, entendeu? Então o negócio de cavalo está nesse sentido, pelo amor de Deus, não pense que é cavalo não, que eu vou ter meu cavalo, não, pelo amor de Deus, não pense isso, que não é bem assim não, mas é força, é poder, amém, querido? Que uns dias, a Bíblia diz assim, uns confiam em carros. Carro é o quê? Movido à força. E outros confiam na própria força, que é o cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E aí, queridos, olha, os cavalos brancos, à frente desse exército, ele não vem atrás não, viu? Hoje os generais ficam lá atrás, mandam os soldadinhos na frente. Jesus não. Jesus vem na nossa frente. Amém, querido? Olha só. E aí,
à frente desse exército, vindo do céu, estará um que é mais glorioso que todos. Aí eu tive que botar um nome grande: Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Pode dar glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus, aleluia. É o nosso Senhor, nosso Deus. Chegou o momento de Deus revelar ao mundo o bem-aventurado e único poderoso Senhor, como está escrito lá em 1 Timóteo 6:15. Jesus voltará visível aos olhos de toda a humanidade. 1:7 de Apocalipse. Vou encerrando, pastor Marcos. Só isso aqui e a gente se encerra. A Bíblia diz que ele porá os pés sobre o monte das oliveiras, e esse monte, por meio de terremoto, se fenderá em dois, e todos verão a sobreexcelente glória do Senhor. Esse é o sinal do Filho do Homem. A sua igreja estará ao lado de Jesus, pois os salvos ao lado do Senhor participarão da vitória total de Jesus.